à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Sontem aí, queridos, podem assentar. Glória a Jesus. Como nós temos hábito, costume, irmãos, eu vou pedir para a igreja glorificar a Deus com uma salva de palmas bem calorosa para o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus. Hoje eu vou dar liberdade, como nós estamos num culto de conquista. Então fazendo hoje um pouco diferente aqui hoje, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Eu vou pedir para a diaconisa Elidiane. Você pode deixar só um aí. E eu queria que os obreiros sentassem bem aqui, os demais estão. Sente aqui nas primeiras cadeiras aqui, que nós não vamos estender muito. Glória a Deus. É algo diferente que Jesus trouxe aqui para o meu coração, para a gente fazer hoje nesse culto da conquista. Amém. O altar é pequeno, né? Ainda tem um lugar aqui, diácono Eloy. Pode sentar aqui, não tem problema não. Hoje vocês vão trabalhar sentado. Não tem alguém que trabalha sentado? Motorista de ônibus, cobrador, né? Bancário, caixa de supermercado, farmácia, né? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, eu prometo que essa palavra é uma palavra bem reduzida. Glória a Jesus. Hoje nós estamos com um tema, irmãos, que Deus trouxe ao meu coração. Eu tenho um chamado. Glória a Jesus. Baseado nesse tema, nós vamos trazer aqui, querido, mediante o que o Espírito Santo ele pode trazer para nós. Louvado seja Deus. Quando Paulo ele escreve a carta para a igreja de Corinto, essa primeira carta, na saudação da carta, que nós lemos o versículo 2, ele está dizendo à igreja de Deus que está em Corinto. Aí depois ele acrescenta: aos santificados em Cristo. Ou seja, aqueles irmãos, ele estava dedicando, falando para eles que eles eram o quê? Santificados em Cristo Jesus. E aí ele prossegue dizendo: chamados para ser santo, com todos os que estão tanto longe como os que estão perto, tanto os demais que estavam num outro lugar, como também os que estavam em Corinto. Ele está dizendo para aquela igreja, só que ele vai trazer algo muito específico e vai dizer que os irmãos daquela igreja, eles tinham chamado, que Jesus tinha chamado eles para eles serem o quê? Santificado. Pastor, e o que é santificado? Santificado é aquele que faz as coisas que agrada a Deus. Aleluia, porque Deus é o quê? Deus ele é santo. Então ele começa a trazer essas palavras para a igreja, para que a igreja entendesse que o chamado que Deus tinha chamado eles não era só para eles trabalharem. Porque às vezes quando nós entendemos ou ouvimos falar de chamado, é porque nós temos que trabalhar na obra, nós temos que fazer algo que
venha servir de benefício em trabalho em prol do reino. Só que tem muito mais além disso. O chamado de Deus na minha e na sua vida, ele nos leva a patamares que às vezes a gente nem imagina que a gente poderia estar. Chamado de Deus na minha e na sua vida, tem vezes que às vezes a gente nem entende, porque a gente tem um chamado e tem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes até nem mesmo nós queremos aceitar. Não é verdade? Tem chamado na nossa vida, pelo fato de eu e você ser chamado, que a gente passa por onde a gente nunca pensou que a gente poderia passar. E Paulo, ele chega a dizer essas coisas aqui para aquela igreja. E quão grande, querido, é o chamado que Deus tem na minha e na sua vida. Porque se Deus não tivesse um chamado, querido, nós não ouvia a voz de Deus, nós não entendia e nós não temia a Deus pelaquilo que Ele tem feito na nossa vida. E o que é um chamado, pastor? Se a gente fosse ver aqui, quando em Êxodo, no capítulo 28, quando Deus, ele dá ordem para Moisés dar uma ordem para Arão ser o sumo sacerdote. E aí ele começa a colocar para ele como era que o sumo sacerdote, ele tinha que se prostrar ou se colocar diante do santuário, diante do tabernáculo. As regras que eram colocadas para ele em questão dos adornos, da vestimenta que tinha sobre um sacerdote. Isso por causa de quê? Por causa do chamado que Deus tinha feito na vida de Arão pelo intermédio de Moisés. Quando a gente lê nesse texto, nesse capítulo, a gente vai ver as ordens que Deus está dando para Moisés dizer: olha, um sacerdote, a vestimenta dele tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Tem que ter esses aparatos e tem que colocar uma mitra, para a nossa linguagem de hoje. Ele tem que colocar tipo como se fosse um adorno aqui na testa dele, numa linguagem mais popular. Ele tem que colocar tipo uma navalha bem afiada de ouro sobre a fronte dele, que quando alguém olhar para ele, vai identificar que ele está sendo representante de algo muito especial que eu escolhi para que ele seja na face da terra. Aí a gente diz: pastor, mas isso foi na época do Antigo Testamento. Então vamos para cá, para o Novo Testamento. Na época de Cristo, nós lemos isso aqui, que a mesma santidade que havia lá com Arão, Cristo, ele vai agora dizer através de Paulo que essa mesma santidade, nós fomos chamados para uma santidade de Cristo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o chamado que eu tenho, irmãos, eu não tenho que me preocupar só pelaquilo que eu vou trabalhar para Deus, para agradar a Deus. Não, o chamado que eu tenho, querido, ele vai designar em várias áreas da minha vida. Você sabe por quê? Porque aquele que tem chamado, aleluia, ele é reconhecido pelas pessoas. Às vezes a gente olha para nós e pensa que ninguém está vendo a gente. É verdade ou não é? Mas só o fato de você interceder por alguém, alguém olha para você e ele começa a perceber que você tem algo sobrenatural sobre a sua vida. Aleluia. Só de você fazer uma menção das coisas de Deus, você tratar as coisas de Deus com mais reverência, aleluia, alguém vai olhar para você e vai ver que você já é uma pessoa especial, que teme a Deus e que Deus ele faz algo através da tua vida. Por quê? Porque você não tem só um chamado para fazer, você tem um chamado para ser
aleluia, na presença de Deus. Mas para mim concluir essa palavra, a gente fazendo algumas buscas na palavra de Deus, irmãos, Deus me levou aqui para um texto da Bíblia, que eu vou finalizar lendo para os irmãos. O apóstolo Pedro, na primeira carta, do capítulo 2, o versículo 21, ele escreveu algo para a igreja muito específico, irmãos, para nós. Ele disse assim, ó, no capítulo 2, do versículo 21, ele diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Ou é, pastor? Quer dizer então que o Pedro está dizendo que nós fomos chamados para ser imitador de Cristo por sofrimentos? Que tipo de sofrimento? Você já passou por algum tipo de rejeição? Se ainda não passou, fica tranquilo que tu vai passar. Você já passou por algum tipo de discriminação? Não vale nada, não serve para nada, só quer ser. Já passou por isso? Jesus por isso passou. E o chamado que Pedro está dizendo aqui, que é para nós seguir o exemplo de Cristo. Já pensou quando você for cuspido, irmão? Porque é a Bíblia que está dizendo. Será que nós, que tipo de revidação nós vamos ter? Que tipo de reação nós vamos ter? Glória a Deus, porque chamado, queridos irmãos, aleluia, não é só, como eu estou repetindo, dizer que chamado não é só para trabalho, aleluia, chamado também é para suportar o que nunca foi suportado. Isso é forte ou não é, irmão? Eu costumo dizer às vezes para os irmãos aqui, que alguém olha para você, quando vê você sorrindo, ele pensa que você não sente dor, você não tem sentimento, você todo tempo tem dinheiro, todo tempo está de barriga cheia. Louvado seja Deus. Até o teu sorriso sem graça é alegria para alguém que começa a te observar. É ou não é? Tem hora assim que parece que a gente quer abrir uma gaveta e soltar tudinho que está preso. Aí Jesus disse: aguenta, porque eu sofri mais do que tu. E tu tem que seguir as minhas pisadas. É o que o texto diz aqui, irmãos. Quando eu li esse texto aqui, eu falei: Jesus amado, nunca mais eu vou dizer assim, eu não aceito. Que nós ouvimos alguém falar isso, mas nós não examinamos as escrituras, evangelista Marcos. Constantemente nós falamos isso. Falamos ou não falamos? Jesus, eu não aceito. Essa afronta do inimigo está tentando contra a minha vida. Aí Jesus disse: vem cá, quem é que manda em ti? Sou eu ou é tu que se manda? Quer dizer que tu é o papaizinho que não quer passar pelo que eu passei. E o que está escrito aqui? Louvado seja Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamado. Então é assim, pastor. Então tchau, tchau, chamado. Não quero mais. Só que quem é chamado, ele tem algo a mais na vida dele, que além de ele ser chamado, ele é escolhido. E quem é escolhido,
Quem sabe a resposta? Quem é escolhido não tem escolha. Da feita que emplaca algo no nosso coração e na nossa consciência, pode estar no lugar que tiver, a consciência começa a dizer: o que tu está fazendo aqui? Isso aqui não é para ti. Aí, o que é que tu tem, fulano? Nada. Não. Rapaz, o que está acontecendo contigo? Tu está meio inquieto, alguma coisa. Fala. Só ele sabe a guerra que ele está na consciência. Porque não é mais para ele aquilo, porque ele é chamado de Deus, ele é escolhido de Deus. Ele até tenta levar com a barriga, mas o Espírito Santo, ele continua dizendo, colado nele, dizendo: para onde tu for, eu estou contigo. Aleluia. Se tu for até para o meio do fogo, eu também estou contigo. Se tu for para o meio dos mares, eu também estou contigo. Louvado seja Deus. Eu não vou te desamparar, eu não vou desistir, eu não vou te abandonar, eu sempre serei contigo. Todo aquele que tem um encontro verdadeiramente com Cristo, irmãos, ele nunca esquece, evangelista. Ele pode estar no carnaval que tiver. Aí Deus, ele cria uma situação, quando ele olha, ele já pensa: isso aqui não é para mim mesmo. Não é assim que acontece, irmão? Mas deixa eu finalizar. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui, específica. Você acredita no seu chamado? Faça agora uma análise agora. Glória a Jesus. Pastor, eu acredito no meu chamado. Deus tem um chamado na minha vida. Para onde Ele me mandar, eu vou. Glória a Jesus. Você acredita mesmo? Glória a Jesus. É o mistério do feijão. Você acredita mesmo no seu chamado? A gente faz essa análise, né? Glória a Jesus. Uma outra pergunta: você valoriza o seu chamado? Não, pastor, primeira coisa é Deus, e as demais coisas, como a Bíblia diz. Então tá bom. Irmãos, todos aqueles que são chamados e escolhidos de Deus, ele vai aperfeiçoar ele. E ele vai comparar ele. Você sabe como? Todo escolhido ele é como ouro. E para saber se é ouro verdadeiro, tem que ser testado. E o teste de ouro, você sabe o que é o teste do ouro? Onde é que ele é testado para saber se ele é ouro? Ele vai para o fogo. Agora pergunte: se eu quero ir para o fogo, irmão, para lá fogo. Ninguém de nós. Mas não é eu querer, é Deus dizendo assim: eu vou te aperfeiçoar. É no fogo que eu vou te aperfeiçoar. Vai doer, ó, evangelista Max, mas não vai queimar. Porque eu quero me ver na tua vida. Porque o ouro é o seguinte, como eu já disse, o ourive, ele pega para saber quando ele está no ponto. O fogo entra nele e começa a queimar toda aquela impureza. Vai queimando, né? E o ouro começa a dar um brilho nele. E como é o ourive saber que ele está pronto? Segundo os especialistas, os estudiosos, quando o ourive, ele olha e ele consegue se contemplar no reflexo que bate dele naquele ouro.
assim somos nós. Quando Deus olha para nós e vê que nós estamos purificados e a gente brilha e Ele resplandece na nossa vida, aleluia. Aí, irmão, pode vir sol, pode vir chuva, pode vir, na nossa linguagem, canivete, bala, tudo que tiver de vir, aleluia, vem, mas vai passar, porque maior é a glória que está sobre a nossa vida. E isso aí, querido, é para quem é escolhido. Uma outra pergunta: para que eu fui chamado? Faça essa pergunta para você: Jesus, para que eu fui chamado? Não, eu fui chamado porque eu tenho vontade de pregar, mas assim, pregar mesmo e pregar, né? Eu fui chamado para louvar mesmo, porque quando eu louvo, eu gosto de louvar porque a presença de Deus desce, né? Ah, Senhor, eu fui chamado somente para limpar o banheiro. É o meu chamado só esse. Não, irmãos. O chamado que Deus Ele tem comigo, com você, aleluia, é aonde Ele me levar, a glória dele vai falar mais forte, aleluia, na minha vida. Só que nesse chamado, às vezes, alguns de nós, quando Deus Ele quer nos purificar, Diácono Eloy, que a gente percebe que Deus Ele está começando a causar algum tipo de situação na nossa vida, a gente já quer colocar o corpo fora. Não, Senhor, assim não é assim, tem que ser do meu jeito. Aí Deus diz assim: eu nunca vou ser servo, eu sempre vou ser Senhor da tua vida. Aí já entra uma outra palavra, porque o servo que não serve, ele não serve para servir. O servo que reclama, ele sempre vai viver reclamando. O servo que responde, ele sempre vai continuar respondendo. O servo que é servo caranguejo, ele sempre vai ter a qualidade de caranguejo. O servo que é camarão, ele sempre vai ter, aleluia, o espírito de camarão na vida dele. Tu pega na cabeça, ele arranca com o pé. Tu pega no pé, ele bate com a cabeça. Louvado seja Deus. Aí o que vai acontecer com ele? Vai pro fogo. É o único lugar que Deus aperfeiçoa qualquer tipo de ouro, é no fogo. Aí Jeová, ele diz assim: tu quer ir para o fogo? Você já viu alguma vez Deus perguntar para mim, para você: tu quer que eu faça isso da tua vida? Durante todo esse período, irmão, eu nunca vi alguém dizer que Deus foi lá e perguntou: tu queres que eu faça isso na tua vida? Aí Deus diz assim: eu vou fazer, eu faço, porque sou eu que criei, sou eu que aperfeiçoo, sou eu que levanto e sou eu que derramo a minha glória sobre a tua vida. Só para nós encerrar, queridos, isso são as qualidades de eu tenho um chamado. Não tem a pessoa que às vezes diz assim: eu tenho dinheiro, eu sei fazer, eu tenho condição. Louvado seja Deus. Assim mesmo, querido, nós podemos bater no peito e dizer: eu sou chamado de Deus.
chamado de Deus concluído, irmão, é aquele que aonde Deus te colocar, tu nunca vai murmurar. Aonde Deus ele fazer um teste contigo, aleluia, sempre Deus vai mostrar que Ele é na tua vida. Ele pode te colocar no pior lugar que seja, mas se Ele é contigo, lá vai florescer, lá vai progredir, aleluia. E quando tu começares a acontecer isso na tua vida, no teu ministério, a inveja vai crescer, o disse-me-disse vai crescer, né? O levante vai ser grande, porque o inimigo jamais quer ver glória de Deus na vida do escolhido, aleluia, que é para ver se ele para ver se ele desiste, aleluia. Mas para quem tem chamado, aleluia, quanto mais o inimigo tenta impedir, mais ele se coloca, aleluia, à disposição de Deus, e a glória de Deus desce sobre a sua vida. É assim que acontece, querido. Aí você pode, eu fecho agora, glória a Jesus. Como diz o pastor Abílio Santana numa das pregações deles, que eu ouvia alguns anos atrás, ele dizia: cá para nós, cá para nós. Tem momento que a gente pensa assim: eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que esse negócio não é para mim não, eu não levo jeito. Não tem a nossa linguagem: eu acho que eu vou chutar esse balde que está muito cheio. Essa é a forma que todo ser humano, quando ele acha que ele está no limite, a mentalidade dele é: pensa logo que ele não tem capacidade, porque ele não está enxergando a solução. Só que um escolhido é diferente, aleluia. A capacidade dele não está naquilo que ele acha que ele pensa, a capacidade está naquilo que Deus disse que vai fazer na vida dele. Porque se não fosse, nenhum de nós estava onde nós estamos. E quando a gente não está no lugar que Deus quer, Ele nos coloca. Agora, a pior dificuldade para nós, irmãos, é quando a gente resiste Deus daquilo que Ele disse que Ele vai fazer e que Ele escolheu para nós fazer. Aí já é um outro tipo de tratar de Deus conosco. Mas olhe para você e diga para você mesmo: eu sou um escolhido de Deus. Eu quero que você fique de pé. Aleluia. Você que está aqui nessa noite, curve a sua cabeça. Não é por um acaso que você veio aqui na quarta-feira da conquista. Você tem passado por cada momento na sua vida que, se não fosse Deus, você não estava onde você está. Mas Deus, Ele tem algo específico na sua vida, e Ele vai fazer. Ele vai entrar com uma grande providência na tua causa. Aleluia. Você pode anotar na tua agenda, glória a Jesus, o que Ele está falando, essas palavras que Ele está colocando nos meus lábios para me transmitir para você nesta noite. Você pode ter certeza, louvado seja Deus, que aquilo que Deus fala, Ele cumpre sobre a nossa vida. Deus vai mudar a tua história. Você crê nisso? Eu quero que venha aqui na frente agora.